Fala galera, eu sou o Roberto Carlos e agora vamos iniciar a segunda aula de competências e habilidades sobre literatura, música e artes plásticas. Nessa aula nós abordaremos a questão de o lirismo e a musicalidade, mais precisamente a relação da música com a literatura. A música em si, ela foi originada, a raiz da música ela foi originada lá atrás. Ela é muito antiga, é uma das formas de arte mais antiga da humanidade e foi expressa em diversos períodos da própria raça humana. E a gente vê isso na pré-história, a gente vê isso com os egípcios, a gente vê isso com os gregos, a gente vê isso em diversos outros movimentos literários, porque depois ela fica intricada com a literatura e é por causa disso que nós vamos ver como é que ela vai ser abordada aqui agora. Quanto a essa questão, Aristóteles, como a gente viu na última aula, ele foi aquele que através da Poética, que é a sua obra em que vai subdividir a literatura em três gêneros literários, o gênero lírico, o gênero épico e o gênero dramático, ele vai, através dessa concepção que ele traz do gênero lírico, existe uma relação mútua, uma relação clara entre o gênero lírico e a música, porque foi a partir da música que o gênero lírico ele foi concebido, né? O gênero lírico ele possui esse nome justamente por causa do instrumento musical lira. Os gregos, os artistas gregos, eles na antiguidade clássica faziam suas apresentações de poesias líricas com instrumentos musicais, com números musicais, normalmente com a lira, por causa disso que o gênero lírico é chamado desse jeito. E aí que a gente consegue tirar a relação direta entre a música e a literatura. Bom, agora a especificação do lirismo. E aí quanto ao lirismo, agora a gente vai chegar a ter uma visão mais específica do gênero lírico com os seus elementos, porque é a partir das poesias líricas que a gente consegue tirar uma análise mais precisa. A poesia lírica do gênero lírico, ela é texto em verso. Verso são aquelas linhas que você vai ter a divisão, né, da métrica do ritmo e do verso. Então, beleza. A gente tem a subjetividade, a forma como o eu lírico ele vai se expressar. Ele vai expressar os seus sentimentos de maneira subjetiva, normalmente através do amor ou da natureza. E aí o seu eu interior vai ter essa relação de concepção entre o amor interior e a natureza que é exterior. Agora, a estética. O gênero lírico, as poesias líricas, elas priorizam a estética em detrimento do conteúdo. Então, o que está mais valorizado ali é a forma como vai ser apresentado, é a forma como vai soar bonito nos ouvidos da pessoa que está ouvindo ou nos olhos daquele que está lendo a poesia lírica. Ela é, como a gente já falou, dividida em versos e estrofes. Então, dividida em versos com as linhas e esse agrupamento de 4 ou 3 linhas vai ser chamado de estrofe, beleza? Agora, sobre os componentes da poesia lírica, nós temos 3. Métrica. Agora, a métrica, ela é a combinação que você vai utilizar para dividir certinho, organizar certinho na poesia lírica o ritmo, a rima e os versos. Essa construção estética, você dá o nome de métrica. Já o verso é o agrupamento de palavras, enquanto a estrofe é o agrupamento de versos, o verso é o agrupamento de palavras ali que você vai utilizar. E normalmente, nesse verso, você vai definir o padrão de todos os outros, que é a utilização de um número determinado de sílabas dentro dele. Beleza? Então é por isso que existem os versos decassílabos, dodecassílabos, alexandrinos, por aí vai. E aí, por último, nós temos a rima. Existe essa relação, essa inter-relação entre o verso e a rima, porque a rima ela vai estar ali em completa complementação, falando de maneira bem redundante,
entre o conjunto silábico do verso. Então, para que haja de fato a rima, precisa ter um conjunto silábico, palavras que estejam combinando ali durante a sua leitura ou o seu ouvir, o seu cântico poético. E, enfim, as sílabas e os versos em si, nessa relação maluca, elas podem podem não ter nenhuma obediência de regra sobre a quantidade de sílabas que vai portar, verso livre, ou pode ter sim, e aí você vai ter diversos nomes e classificações para as regras que você quer impor no conjunto silábico dos seus versos. Beleza? Então, galera, agora a questão da poesia lírica, como a gente já sabe que expressa os sentimentos do próprio autor, do eu lírico ali, é nisso que está o lirismo e a musicalidade da questão, a gente consegue ver que pela organização da métrica dos versos e da rima, a gente tem todo o conjunto aí que forma de fato o que é uma poesia lírica. E com isso, a gente tem aqui um dos exemplos desse tipo de poesia lírica, que é o soneto de Vinícius de Moraes. Esse soneto de constrição, os sonetos eles normalmente possuem a forma fixa de 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, quartetos são 4 versos, estrofes de 4 versos, e tercetos são estrofes de 3 versos. Aqui eu peguei para vocês verem e ouvirem só os primeiros 2 quartetos. Mas no material você vai ter o soneto lá completinho, então depois vocês deem uma olhada que é show de bola. Então, como ficaria isso na representação de uma poesia lírica? Vamos pegar aqui, soneto da constrição. Eu te amo, Maria, eu te amo tanto que o meu peito me dói como em doença, e quanto mais me seja a dor intensa, mais cresce na minha alma o teu encanto. Como a criança que vagueia o canto ante o mistério da amplidão suspensa, meu coração é um vago de acalanto, versando versos de saudade imensa. Então, a poesia lírica foi criada justamente para isso, para ter esse tipo de estética de prazer no ouvido, prazer musical, esse teor musical. A poesia lírica foi criada para isso e tem essa estrita relação com a música. E é por conta dessa musicalidade que é expressa nas poesias líricas que elas costumavam ser, na antiguidade, feitas, apresentadas, né, em, de fato, apresentações musicais, com lira, com cânticos, e era dessa forma originalmente que veio a ser concebido o gênero lírico. Mas hoje em dia, as poesias líricas elas estão agora inclusas em livros de poemas, e as pessoas elas acessam esse tipo de poesia lírica através desse tipo de meio, e não como era antigamente, com cânticos e com apresentações de instrumentos musicais. Show de bola? Então é nisso que a gente tem a relação entre o lirismo e a musicalidade, a literatura e a música. Beleza? Então até a próxima aula em que falaremos a respeito das artes plásticas dessa vez, e revisem o material, né, aquela olhadela no poema de Vinícius de Moraes, o soneto da constrição, que é bem importante. E até a próxima. Tchau, tchau.